Fala, galerinha! E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aí, né, do nosso curso aí de como regularizar seu imóvel e valorizar aí, pessoal, o seu patrimônio. Então, pessoal, meu nome é William Rangel. Eu estou aí, pessoal, fazendo essa série de aulas aí, pessoal, para que você aprenda aí a como regularizar o seu imóvel, sendo você proprietário, sendo você cliente, sendo você morador ou pessoa aí com imóvel em herança, né? Ou engenheiro, ou arquiteto aí que queira aí entrar nessa área, beleza? Então vamos lá. Na nossa aula passada a gente iniciou, pessoal, um módulo, né, de documentações exigidas para a regularização do imóvel, onde eu apresentei para vocês três tipos de documentações, né? Documentos, pessoal, do proprietário, que é os básicos, documentos do imóvel e também, né, os documentos técnicos que vêm a ser exigidos, beleza? Nessa nossa aula, pessoal, vamos aprofundar mais um pouco sobre alguns documentos técnicos exigidos. São eles, né, os laudos e as certidões, ok? Então, muitas vezes, pessoal, o seu processo, né, vem a travar no meio do caminho porque precisa de certos documentos, né, que fazem parte, documentos técnicos ou documentos também do imóvel, né, como, por exemplo, a certidão negativa de débito, um laudo técnico estrutural, laudo técnico de conformidade. Então, se você não tiver esses documentos e não saber onde buscar esses documentos, né, o seu processo ele vai travar, ele não vai andar. Ok? Quem é engenheiro, quem é arquiteto, que já trabalha na área, já sabe onde estão esses documentos. Você, cliente, talvez já tenha esses documentos, mas muitas pessoas que às vezes são leigas, né? Muitas vezes acham que é muito caro, né? Não tem como emitir, não sei onde correr atrás. Então, calma aí que eu vou mostrar a vocês, beleza? Então, já curta esse vídeo, dá o seu joinha, já se inscreve aqui nesse nosso canal, pessoal, e compartilha com alguém, pessoal, que também precisa aí regularizar o seu imóvel, beleza? Vamos nessa! Então, bora lá, pessoal. O que é uma certidão e o que é um laudo, né? Primeira coisa, a certidão, pessoal, é um documento emitido, né, pessoal, por um órgão oficial, né, com informações legais, né, sobre o imóvel, né, ou o proprietário. Já o laudo, né, são os relatórios técnicos, né, elaborados, pessoal, por profissionais como engenheiros e arquitetos. Um exemplo, a certidão negativa de débito, né, ela é emitida aí, pessoal, pela prefeitura, ok? É lá no setor de habitação, né, e do seu município, eu não sei como é que possa chamar. Aqui, por exemplo, se chama IPTU, né, setor de IPTU, também tem um setor de habitação, né, então vai variar, mas é emitido pela prefeitura, ok? Mostra, pessoal, essa certidão, se há IPTU em aberto. Ou seja, se há um IPTU em aberto, se há dívida do imóvel, o seu processo ele não vai andar enquanto aquele débito não for regularizado, feito um acordo, né, pago aí pelo cliente. Beleza? E temos aí também, né, por exemplo, um laudo aí de conformidade, né, técnica, né, que vai avaliar o quê? Vai avaliar se aquela construção, pessoal, está segura e de acordo com as normas, né? Então, dependendo do caso, né, de regularização, pode ser que a prefeitura exija um laudo técnico de conformidade. Vai lá e me traz um laudo técnico, né, que conste que aquela estrutura, muitas vezes estruturas muito antigas, né, vamos dizer assim, um prédio caixão, aí vai fazer um laudo técnico de conformidade, vai ver se, claro, é prédio caixão, né, mas ainda assim tem que ver se ele está em condições de ser habitado, tem que ver se houve alguma modificação, vamos dizer, se foi um imóvel que foi construído agora há pouco, ver se aquele imóvel está, né, de acordo com com o código de obras da cidade, se está batendo com o projeto que estão tentando aí regularizar, por exemplo. Você não pode aprovar com o projeto X se a construção está Y. Né? Não vai dar certo, vai pedir alteração. Isso pode dar problema se você não fizer ou querer, né, seguir outros caminhos aí. Beleza? Então seria isso, né? Vamos lá. As principais certidões, pessoal, e onde é que eu vou solicitar. Primeira certidão, certidão de matrícula atualizada, ok? Pega seu caderno, pega sua caneta e anota, ok, pessoal? Certidão de matrícula atualizada, onde é que você vai solicitar? No cartório de registro de imóveis. Como? Presencial ou online. Dependendo da sua cidade, do seu município,
Você vai poder solicitar, pessoal, essa certidão de matrícula atualizada online, né? Ou indo diretamente lá no cartório, ok? Certidão negativa de débitos, né, pessoal? Pela prefeitura, né? Você vai solicitar na prefeitura e geralmente, pessoal, você emite essa certidão de maneira online. Nada quer dizer que se você não tiver como mexer no portal, não souber como emitir online, você pode seguir direto para o setor de habitação e lá eles vão imprimir essa certidão gratuita, sem custo, certo? Não se paga para se emitir certidão negativa, né? A prefeitura geralmente ela emite sem custo para você, ok? Certidão de zoneamento, né? Secretaria de Urbanismo, né? Presencial ou digital, ok? Certidão de habite-se, pessoal, é emitido, né, lá pela prefeitura, pode ser presencial ou via um requerimento online, lá no portal da prefeitura. Certidões, né, certidão de regularidade fiscal, né, pessoal? Onde é que você vai emitir a certidão de regularidade fiscal? Na Receita Federal ou estadual, ok? E como é que você vai solicitar essa certidão de regularidade fiscal do seu imóvel? Online, geralmente você faz diretamente aí, pessoal, pelo portal da Receita, né? Ou o portal aí da Secretaria da Fazenda, né? Você faz, beleza? A maioria, pessoal, desses documentos pode ser solicitada, pessoal, pelo site também da prefeitura, né? Ou o cartório, né? Agora, alguns exigem, né, login, né, com CPF e pagamento de taxa, ok? Laudos técnicos, né? Quem emite um laudo técnico? Geralmente é engenheiros civis, arquitetos ou empresas especializadas. Então, por exemplo, um laudo ambiental, né? Um laudo aí de conformidade ambiental, né? Ou seja, aquela construção realmente respeitou, né? aquela área de preservação ambiental. Então, você vai ter que contratar uma empresa especializada para elaborar um laudo, né para esse caso. Do mesmo jeito, né? Um laudo estrutural. Ou você contrata um engenheiro de estruturas, ou você contrata uma empresa especializada em estruturas, né? Se você vai precisar de um laudo fotográfico, né? Um laudo fotográfico, não, ou pode ser um arquiteto, ou pode ser um engenheiro, né? Ou você pode até, por exemplo, não sei que você ainda é estudante, você pode fazer um laudo fotográfico? Pode, porém, ele vai ter que ser assinado pelo engenheiro, certo? Vocês podem fazer vários laudos, né, como estudante, sim, pode, mas ele tem que ser assinado e conferido por um engenheiro ou arquiteto, certo? Por isso que eles só são emitidos por esses profissionais também, certo? Principais tipos, né? Laudo de vistoria técnica, geralmente, né? Para se fazer uma vistoria rápida, né? Técnica, isso é aquele imóvel. Bora lá, você tem um projeto, você tem um imóvel, condiz com o projeto, respeitou os recuos, frontal, lateral, recuo de fundo, respeitou a área impermeável, como é que está a altura das janelas, a altura das portas, quanto tamanho da entrada, é um imóvel comercial, há um banheiro de acessibilidade, há uma rampa de acesso para cadeirantes. Tudo isso, pessoal, é feito aí no laudo de vistoria técnica, né? Um laudo de acessibilidade também, pode ser que necessite no laudo de acessibilidade. Laudo estrutural, por exemplo, um prédio caixão, né? A gente tem que fazer realmente um laudo estrutural, porque prédio caixão é um prédio muito antigo, né? Um prédio que é concreto, com tijolo, né? E a gente tem casos bem absurdos, né? Como eu já citei um deles, né? Que foi um dos nossos trabalhos, né? Aqui na cidade próxima. E é um caso bem difícil, né, pessoal? A gente sabe cada absurdo que se acontece, né? Principalmente em bairros pequenos, né? As pessoas estão construindo 2, 3, 4 andar e acha que nunca vai cair, né? Mas se vai regularizar aqueles imóveis, vai fazer um processo de reurb, pode ser que a prefeitura peça um laudo estrutural, né? Então a defesa civil talvez seja necessária, né? Você tem que contatar a defesa civil, dependendo aí do caso, ok? Um laudo aí, pessoal, de conformidade com o Código de Obras, né? Então, você tem o Código de Obras da sua cidade. Então, você vai pedir, eu quero um laudo de conformidade se aquela casa, se aquele imóvel que você está tentando regularizar condiz com o Código de Obras. Porque o fiscal,
ele vai na sua obra, geralmente quando está sendo construída, né? Ou, né, está sendo feita uma reforma aí, né, no meio do caminho, né? O imóvel aí foi vendido para outra pessoa, a pessoa vai fazer um imóvel, né? Então, que situação, né? Se você não faz aí, né, pessoal, a regularização do imóvel, então o fiscal vai lá. Se você não tem o laudo, se você não tem documentação, ele pode multar, pode parar a sua obra. Ou demolir, se for o caso, né? Pedir a demolição, né? Quando são exigidos, né, esses laudos, né? Primeiro, em construções não averbadas, né? Imóveis com reformas, né? Ou processos de uso capião, né? Geralmente esses laudos são exigidos nesses 3 casos. Não quer dizer que não possa ter outros casos que venha a necessidade desses documentos, ok, pessoal? Se você aí, pessoal, fez assim, por exemplo, né, uma reforma e não registrou, né, pode precisar aí, pessoal, de um laudo para comprovar, né, que está tudo dentro das normas. Então, o que vai precisar nesse caso, nesse exemplo, né, um laudo de vistoria técnica, né, um laudo fotográfico também, né, para saber o antes e depois, né, um laudo estrutural, né, se por exemplo foi removido alguns pilares, alguma escada, né, de acesso, um laudo de acessibilidade, né, se for o caso aí de um imóvel comercial, geralmente se exige um laudo de acessibilidade, né, dependendo do imóvel, né, claro, ok? E um passo a passo, pessoal, bem simplificado para vocês. Primeiro, anota aí, liste os documentos exigidos no seu caso. Segundo, solicita as certidões aos canais oficiais, aqueles que eu passei há poucos momentos atrás, ok? Contrate, pessoal, um profissional habilitado para os laudos. Não tente fazer laudo sozinho. Não contrate também um profissional mau, que tem um conhecimento, né, ou venha agir, né, pessoal de má fé, né? Contrate um profissional especializado e responsável, né? Nos contate aí que estaremos prontos, pessoal, para fazer o laudo, né, para a aprovação do seu imóvel, ok? Guarde tudo, pessoal, em uma pasta física ou numa pasta digital, mas deixe todo o documento dos seus imóveis guardado, porque um dia pode ser que necessite. Não espere só para ter a documentação do seu imóvel, né, os seus documentos pessoais, só quando der a bronca. Quando der a bronca, você já vai ter o documento já separado. E utilize, pessoal, os documentos do processo de regularização. Beleza? Esses 5 passos. Algumas dicas extras, né, pessoal? Use sites oficiais sempre, né? Não procurem documentos base pela internet. Eu quero pegar um documento base de habitos e tal, né? Vou imprimir e voltar. Não é bem assim. Use sites oficiais da sua prefeitura, o portal, né, de habitação. Entre no site do cartório, vá ao cartório. Tem a Receita Federal também, né? Se for o caso, também vá na Receita. Guarde os comprovantes de pagamento, né? Porque todas as taxas que forem pagas, guarde os comprovantes de pagamento, porque vai lá que, né, deu um erro no sistema, né, seu pagamento não constou, mas você pagou, então você tem o comprovante, você não vai ter que pagar a taxa de novo. Agora, se você pegou, pagou, jogou o comprovante fora, como você joga papel higiênico, né, e acha que não vai precisar, se der um problema, né, principalmente se você paga as coisas em lotérica ainda, né, como a gente hoje em dia paga geralmente as coisas no Pix, né, ou paga via cartão de crédito, né, ou dependendo aí como é que você trabalha, então você vai ter um registro digital. Você paga as coisas em lotérica, né? E muita gente paga a conta, né, já joga o comprovante fora, né, ou às vezes perdeu, né? Então guarde sempre os comprovantes, ok? Confira, pessoal, sempre a validade da certidão. As certidões, pessoal, têm validade. A certidão ela não é eterna. Então ela vai ter uma validade de uso. Então a prefeitura vai ter aí, pessoal, a responsabilidade de informar esse prazo, se você perguntar a ela, certo? Para facilitar, ofereça, pessoal, sempre, né, pessoal, a quem for aí, pessoal, fazer o seu projeto, né, as informações necessárias, explique bem, detalhe bem o seu caso, e você é engenheiro, né, se você é arquiteto, ofereça uma consultoria, né, ao seu cliente, né, para que você possa fazer essa conferência aí da documentação, ok? Então, pessoal, seria isso aí, né, para a gente pegar e encerrar nossa aula, né? Agora que você já sabe aí, pessoal, como é que vocês podem conseguir esses documentos, né?
fica muito mais fácil aí, pessoal, agora da entrada na regularização aí do seu imóvel. E se quiser ajuda, entre aí, pessoal, em contato aí com a WR Engenharia Estrutural, que estaremos prontos aí, pessoal, para lhe atender. E já clica aqui, pessoal, abaixo, né? E já deixa aí seu like, seu comentário e compartilha, pessoal, esse nosso vídeo com pessoas que precisam regularizar seu imóvel, porque aqui tem informação e vai garantir a economia de tempo e dinheiro, né, para o seu processo, beleza? Até lá, pessoal!